antiga correnteza da certeza de um futuro melhor. Fala, povo lindo do 7º ano, tudo bem com você? Professor Cristiano mais uma vez aqui na área, para nós continuarmos estudando História. Este período, Renascimento Cultural. Estamos chegando na reta final desta unidade. E eu quero lembrar você que o Renascimento Cultural é um movimento que ocorre ali na passagem do período medieval para o período moderno. É importante você lembrar que a arte é a forma que o ser humano tem para exprimir não apenas os seus sentimentos, também os seus sentimentos, mas para exprimir a sua visão de mundo, os seus anseios, as suas crenças, e com todas aquelas transformações que nós analisamos aí nas últimas unidades, renascimento do comércio, renascimento das cidades, as pessoas começam a se deslocar cada vez mais pela Europa, nós temos uma retomada de alguns valores do período clássico. A visão de mundo das pessoas se transforma. Lembra, durante o período medieval, as pessoas basicamente nasciam, cresciam e morriam dentro de um mesmo feudo, sem saber o que existia além da cerca. Lembra que eu usei bastante essa expressão? Agora não. O mundo está se tornando um lugar cada vez mais acessível e as pessoas estão desenvolvendo o conhecimento, conhecendo cada vez mais. E tudo isso impacta na maneira como o ser humano enxerga o mundo. E isso é expresso através das artes, através da arquitetura. E é esse movimento que nós vamos dar o nome de Renascimento Cultural. E por que renascimento, professor? Porque basicamente é um resgate de diversos valores que existiram lá na Antiguidade Clássica, antes daquele período conhecido como período medieval. Tudo isso você, acredito, já sabe, eu gosto sempre de relembrar para que fique tudo muito claro para você, mas agora nós vamos analisar aí nas duas últimas aulas, eu passei para vocês 2 vídeos para você conseguir vislumbrar um pouco todas estas obras que eu estou falando, como se deu esse processo de construção desta catedral que está aqui atrás de mim, por exemplo, a Catedral de Florença, como ocorreu a construção dessa cúpula gigantesca na época, as técnicas que foram desenvolvidas pelo Brunelleschi, e depois, no segundo vídeo, para que você conhecesse um pouco mais a vida e a obra deste grande gênio renascentista chamado Leonardo da Vinci. Galera, a ideia destas questões é basicamente para chamar a sua atenção para os principais pontos do vídeo. Lembra? Eu disse que, caso nós estivéssemos em sala de aula, o que eu faria? Passaria o vídeo para vocês, mas iria pausando e nós iríamos conversando, então, sobre os pontos mais importantes. Dentro desta realidade que estamos vivendo neste momento, isso não é possível. Então, através dessas questões, a minha ideia é que você consiga, então, analisar, se deter nos principais pontos, naqueles mais importantes dentro de cada vídeo. Então, neste primeiro, então, o vídeo aí sobre o Renascimento e sobre a construção principalmente desta catedral, a Catedral de Santa Maria del Fiore, que fica na cidade de Florença. Número 1. Qual o papel dos mercadores na Península Itálica a partir do século XIII? Então você deve ter notado ali que em determinado momento o vídeo fala muito sobre esses mercadores, sobre estes burgueses que estão comercializando, se dedicando a esta atividade comercial e ganhando cada vez mais dinheiro. E são exatamente esses mercadores que irão patrocinar o desenvolvimento artístico. Galera, pensa comigo. Para que você se dedique também às artes, para que você possa ter essa preocupação em criar novas técnicas, em desenvolver uma nova visão de mundo, as suas necessidades básicas, elas precisam estar supridas. Você precisa não estar com fome, você precisa ter basicamente um conforto ali para que você consiga então se dedicar a estas questões. E o que nós temos neste momento é um grupo que está cada vez mais enriquecido. E outro detalhe, este grupo tem como grande objetivo exteriorizar a sua riqueza, mostrar o seu poder. E como eu posso fazer isso? Patrocinando esses artistas, porque esses artistas começam agora a criar coisas para mim e que mostram a minha riqueza. Então, estes mercadores são fundamentais para
para promover o desenvolvimento artístico, sustentando, patrocinando os artistas. E muitos artistas são atraídos ali para a Península Itálica exatamente por saberem que existe naquela região ricos mercadores dispostos a patrocinar o desenvolvimento artístico. Beleza? Ficou fácil, não é? Então, essa é a questão número 1, esta é a importância, então, desses mercadores. Questão de número 2. Repara aqui, meus queridos, que a ideia... Eu não vou colocar resposta sugestiva para você, porque a minha ideia é que você entenda o texto. É claro, eu espero que estas questões estejam ali no seu caderno, você vai conferindo. O mais importante é que você consiga, de fato, entender estes elementos, esses pontos, dentro deste vídeo que nós assistimos. Questão de número 2. Como o problema da água foi resolvido em Siena? Você reparou ali em determinado momento do vídeo, o autor ele diz que existia um problema e a cidade precisava resolvê-lo de alguma forma. A natureza não foi tão benevolente com a cidade de Siena, que estava crescendo cada vez mais e tinha necessidade de água para se desenvolver. E aí qual foi a ideia, então? Desenvolver um aqueduto para fazer com que a água viesse de longas distâncias e chegasse até a cidade. Para isso, foi preciso desenvolver uma série de técnicas, criar uma série de formas ali para que a água chegasse de maneira segura, limpa, até a cidade de Siena. Então, você percebe? Isso, gente, é o antropocentrismo que nós estamos falando. É uma questão puramente humana, que leva as pessoas a pensarem e buscarem uma solução. Anteriormente, isso não era tão comum assim. As preocupações elas estavam muito mais ligadas às questões religiosas, ao relacionamento com Deus, as questões relacionadas a Deus e à religiosidade. Agora eu tenho um grande problema humano. Queremos mais água para melhorar a qualidade de vida dentro da nossa cidade. E muitos pensadores, engenheiros, começam a se debruçar sobre este problema para tentar buscar uma solução. Um problema meramente humano, voltado às questões deste mundo. Isso é antropocentrismo na prática. Questão de número 3. Que evento marcou a queda da cidade de Siena? Você deve ter notado que ali na Península Itálica existiam diversas cidades que eram independentes, diversos reinos que eram independentes, e você percebe que em muitos momentos estes reinos e estas cidades acabam entrando em conflito umas com as outras. E é exatamente um conflito contra uma outra cidade, a cidade de Florença, que provoca aí o declínio da cidade de Siena, ao mesmo tempo em que a cidade de Florença começa agora a se destacar cada vez mais. Número 4. Quem foi Felipe Brunelleschi? Nesta questão tem muita coisa que você pode falar observando o vídeo. Felipe Brunelleschi foi principalmente um grande arquiteto, um grande inventor. Você deve ter notado que ele criou uma série de máquinas ali que tornou possível a construção dessa redoma gigantesca. Uma obra fenomenal para a sua época. Então este foi o grande Felipe Brunelleschi, o camarada que criou, inclusive, a ideia da perspectiva. É ele que põe a mão na massa ali para fazer a perspectiva funcionar, porque o seu objetivo era construir desenhando antes. Eu sei que para nós hoje, nos dias atuais, parece uma coisa banal, uma coisa comum, mas não era. As construções eram feitas diretamente no terreno, não existia um planejamento em papel primeiro. E agora o que acontece? O Brunelleschi propõe, então, ele cria a técnica de perspectiva, que é essa ideia de profundidade, e ele começa agora a representar no papel tudo aquilo que ele deseja construir futuramente. Então foi um grande criador, aí, um grande arquiteto importantíssimo para o desenvolvimento da arquitetura dentro deste período do Renascimento cultural. Questão de número 5. Como o Panteão construído em Roma impactou a vida de Brunelleschi? Brunelleschi passou um tempo ali em Roma, você deve ter percebido, e quando ele observou exatamente o domo do Panteão, que é de certa forma parecido com este, ele ficou abismado, ele ficou inquieto e pensando como os romanos conseguiram fazer esta obra sem que ela desabasse, sem que ela caísse, uma obra tão pesada e que ao mesmo tempo vai se fechando e consegue se manter em pé, sem a existência de algo que era muito utilizado na época, que eram os chamados arcos botantes, que permitiam ali a construção dessas estruturas.
E dessa forma, analisando o Panteão, é que ele começou a tirar as suas ideias para a construção dessa cúpula aqui da Catedral de Florença. Beleza? Questão de número 6. Em que ano o domo ficou pronto e quanto tempo demorou a obra? 30 de agosto de 1436. 16 anos após o início das obras, o domo ficou pronto. Lembra que aqui eu estou falando apenas do domo. A catedral havia sido construída anteriormente e demorou mais de um século para ficar pronta. Beleza? Galera, fechamos então esta primeira etapa e vamos agora para o segundo vídeo, aquele sobre Leonardo da Vinci. E já de cara vamos começar respondendo a esta pergunta: qual a origem do sobrenome de Leonardo da Vinci? Este sobrenome vem dali da região, da pequena vila onde ele nasceu e morou durante a sua infância, Vinci, e é por isso que é Leonardo da Vinci. Número 2. Que eventos na juventude de Leonardo da Vinci o conduziram para o mundo das artes? Você se lembra ali? Ele era um filho ilegítimo. O seu pai era alguém muito importante dentro da sociedade e a sua mãe não. E aí o que acontece? O casamento dos dois não foi permitido. Leonardo da Vinci, então, apesar de ser o filho de alguém extremamente importante dentro da sociedade, nunca pôde herdar os negócios do seu pai. E por conta disso, ele sequer podia frequentar a escola. E aí ele ficava muito tempo ali, sem ter o que fazer, ele acabou começando a se interessar pelas artes, pelo mundo das artes. Ele acabou se interessando pelo mundo das artes e foi se desenvolvendo cada vez mais até se tornar o grande gênio que você conhece. Questão de número 3. Para qual cidade Leonardo se mudou com o intuito de desenvolver a sua arte? Fácil, né? Ó, cidade de Florença, que atraía, como eu já disse anteriormente, diversos artistas, exatamente porque nós tínhamos ali uma quantidade muito grande de artistas patrocinados pelos mecenas e que estavam não apenas desenvolvendo a arte, mas também compartilhando conhecimento. Questão de número 4. Qual foi a primeira obra oficial produzida por Leonardo da Vinci em Florença e qual a ironia desta obra? A obra foi exatamente ali um brasão para a família do seu pai. Família aquela da qual ele foi rejeitado. Que ironia do destino! Ele produziu e o brasão foi aceito e essa é oficialmente o primeiro trabalho artístico de Leonardo da Vinci. Questão de número 5. Em 1432, Leonardo da Vinci sai de Florença e se muda para qual cidade? Milão. E qual família administrava essa região e também financiava as artes? A família Sforza. Então aqui nós temos uma outra família também de mecenas extremamente importante. Família que mantinha o controle da cidade e financiava as artes. Se lá em Florença o grande nome era Médici, a família Médici financiava as artes e tinha um controle importante dentro da cidade. Em Milão nós temos aí os Sforza, uma outra família também extremamente importante. Em que museu está exposta a Mona Lisa? Em qual país? Mona Lisa é talvez a obra mais conhecida de Leonardo da Vinci, um dos quadros mais icônicos da nossa sociedade, extremamente admirado, extremamente reproduzido, extremamente copiado e desejado. A Mona Lisa está no Museu do Louvre. Ah, meu francês maravilhoso, nórdico. Louvre, Louvre, na França. Museu do Louvre, na França. Legal? Terminamos então aqui mais esse pequeno resuminho aqui do nosso vídeo, essa análise do nosso vídeo. E eu quero convidar você agora a pegar a sua apostila, porque nós vamos fazer juntos a sessão extra que se encontra na página 49. Vamos analisar cada um dos tópicos e você vai poder escrevendo aí então no seu caderno as respostas para a gente dar uma vislumbrada aí naquilo que houve de mais importante nesta unidade. Lembrando ainda que na próxima aula nós vamos fazer a nossa sessão checkmate. Questão de número 1. Explique a origem do termo renascimento. Por que esse termo? Você se lembra? O que você diria? Como você contextualizaria este termo renascimento? Meus queridos, nós estamos falando aqui de um período onde nós vamos, se é renascimento, é algo que está renascendo, não é? Algo que já esteve vivo e morreu e agora vai renascer. Não é nascimento, é renascimento.
Na verdade, o Renascimento é o resgate de valores que existiram lá no período clássico, que foram apagados durante o período medieval e que agora estão ressurgindo, estão renascendo. Então, é um momento de resgate de alguns valores da antiguidade clássica, valores estéticos, valores morais, valores intelectuais, como, por exemplo, a questão do humanismo, a questão do antropocentrismo. Legal? Seguindo aí, então, questão de número 2. Por que as cidades do norte da Itália foram consideradas o berço do movimento renascentista? Meu querido, você se lembra que nesta região o comércio era bem desenvolvido. Lembra disso? A riqueza estava acontecendo ali naquele lugar. E exatamente por conta disso, lembra que eu disse anteriormente? Se você tem as suas necessidades básicas já satisfeitas, você agora começa a ter a possibilidade de se dedicar a outras questões humanas, porque nós, seres humanos, somos extremamente complexos e dá vazão aos nossos sentimentos, ao nosso intelecto, e essa região aí é extremamente rica e proporciona essa possibilidade, principalmente em virtude da existência dos mecenas, que no intuito de exteriorizar a sua riqueza, acaba patrocinando ali o desenvolvimento das artes nesta região. Além disso, nós não podemos negar também a influência da cultura clássica, porque na Península Itálica, você não pode se esquecer, ali se desenvolveu a base do Império Romano. Então, essa herança clássica também influencia bastante para que o Renascimento surja na Península Itálica. Itálica. Vai confundir com a Península Ibérica, tá bom? Itálica. Número 3. Que mudanças na área da pintura surgiram com o movimento renascentista? Legal, essa questão é muito boa. Então, nós temos uma preocupação muito maior com o realismo, retratar as figuras da maneira mais real possível. E isso pode ser feito graças ao desenvolvimento de algumas técnicas. A técnica de perspectiva, que é aquela que dá a noção de profundidade. O desenvolvimento da tinta a óleo, que permite mais tempo para o pintor e assim ele consegue trabalhar com luz e sombra. Você se lembra? Anteriormente, a tinta era diluída em água. E aí o que acontece? Passou, logo está seco. Agora não. Com essa tinta a óleo, ela é diluída, ela demora mais tempo para secar e você pode trabalhar com sombras, várias camadas ali, uma sobre a outra, dando um realismo muito maior. E também não podemos nos esquecer do conhecimento sobre o corpo humano. Lembra do homem vitruviano? Ali aquele estudo do Leonardo da Vinci? Então, cada vez mais, os artistas se dedicam para conhecer o corpo humano, cada músculo, cada tendão, e dessa forma retratá-lo com maior realidade, maior realismo. Legal? Questão, então, de número 4. Como funciona o mecenato durante a Renascença? Como eu disse, os mecenas são burgueses, mercadores, que têm o desejo de exteriorizar a sua riqueza e, por conta disso, patrocinam estes diversos artistas. Questão de número 5. Como o aperfeiçoamento da prensa, feito por Gutenberg, favoreceu um movimento renascentista? Gente, este desenvolvimento da imprensa foi fundamental. Por quê? Porque essas ideias todas agora passaram a circular com maior velocidade. À medida que as pessoas tinham ideias, descobriam coisas novas, elas começaram a registrar. E anteriormente, os livros, basicamente, eles eram manuscritos. Mas agora, com a imprensa, você consegue imprimir diversos livros ao mesmo tempo. E dessa forma, as ideias que demoravam muito mais para circular, começam a circular com maior velocidade. Legal? Questão de número 6. Apesar de surgir nas cidades italianas, o Renascimento espalhou-se pela Europa. Por que as produções renascentistas foram menos desenvolvidas nas regiões fora da Península Itálica? Aqui, mais uma vez, vamos bater em cima da riqueza. Enquanto a Península Itálica jorrava riqueza, jorrava arte também. Existem grandes nomes fora da Península Itálica. Shakespeare na Inglaterra, dedicando-se à literatura. Cervantes na Espanha, também se dedicando à literatura. Erasmo de Roterdã. E eu vou te dizer, a região ali dos Países Baixos, que atualmente nós chamamos de Holanda, aquela região ali dos países, era conhecido na época como região dos Países Baixos.
aquela região também era uma região bem rica e que, de certa forma, também foi um centro importante de difusão do renascimento cultural. Mas a Itália, aquela região da Península Itálica, sem dúvida, foi a região mais próspera e, por isso, jorrava arte. Legal? Questão de número 7. Como podemos caracterizar um pensador iluminista? Responda com as suas palavras. Então, galera, você presta atenção no que eu vou falar e depois você escreve com as suas palavras, tá? Esse homem iluminista, ele é, antes de mais nada, um humanista. Alguém que valoriza o conhecimento humano, aquilo que a humanidade produz. Alguém que é extremamente curioso, que preza pela liberdade para poder pesquisar, descobrir, sem estar presos a dogmas, principalmente dogmas religiosos. Legal? Então, é este homem humanista que preza pela liberdade e que tem sede de conhecimento. E exatamente neste período humanista, lembra que eu disse para vocês que nós temos aí o desenvolvimento do método científico, que nada mais é que um método, uma forma para conhecer o mundo natural, o mundo que nos cerca. Questão de número 8. Que fatores podem ser associados à crise que atingiu o movimento renascentista no século XVI? Lembra no começo desse vídeo, nós falamos daquele enfrentamento entre Siena e Florença. Gente, isso acontecia o tempo todo na Península Itálica. Este é um dos fatores. À medida que esses conflitos eles se agravam cada vez mais e eles se tornam também cada vez mais constantes, o dinheiro que era destinado para as artes acaba sendo desviado para a guerra. E isso faz com que os artistas tenham cada vez menos dinheiro para poder trabalhar, menos financiamento. Um outro fator que não pode ser negligenciado também são as grandes navegações. As grandes navegações mudam o eixo comercial. O mar Mediterrâneo deixa de ser o principal ponto e o Oceano Atlântico agora, o Oceano Atlântico passa a ser o principal ponto de comércio. E dessa forma, as cidades da Península Itálica, elas perdem o seu protagonismo para Espanha e Portugal. Então você começa a ter uma diminuição das riquezas ali naquela região também. E por fim, eu diria que com a reforma e a contra-reforma, reforma protestante e a contra-reforma. Então você tem um esforço da igreja ali para tentar manter o seu poder. Desta forma, cerceando, diminuindo a liberdade e os questionamentos que foram tão comuns durante este período renascentista. Então todos estes fatores contribuem aí para uma diminuição desse movimento, dessa crise renascentista no século XVI. Legal? Galerinha, chegamos ao final desta nossa aula, corrigimos aí as nossas questões, espero que você tenha anotado tudo, e na próxima aula nós vamos chegar à nossa sessão Checkmate, onde vamos finalizar este capítulo 3, Renascimento Cultural. Eu te espero lá. Grande beijo no seu coração e tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.